Ok, página 10 na apostila, e agora nós vamos ver o budismo. O budismo é a quarta maior religião no mundo, tendo 535 milhões de aderentes e estão espalhados. Você pode ver aqui as regiões principais: Camboja, Tailândia, Myanmar, Butano, Sri Lanka, Laos, Mongólia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, Malásia, China, Macau, Vietnã, Hong Kong, Ilhas Marianas do Norte e Nepal. E claro, tem grupos também, na verdade, se eu não me engano, em São Paulo, eu passei em frente do templo dos budistas lá, é muito, muito grande, né? Então, tem influência até aqui nas Américas, mas não é para ser comparado com a influência lá na Ásia. O budismo é uma religião antiga, mas quando eu digo a palavra religião, quase não é uma religião, é mais ou menos uma filosofia que saiu de uma crença religiosa da Índia e tudo, daquela região, e nós vamos ver isso hoje à noite. O fundador dessa religião ou filosofia era o Siddhartha Gautama. Ele chama ele o Buda, e Buda quer dizer o desperto, ok? Então ele era um homem normal, vamos dizer, não era sobrenatural, homem normal. Até os budistas até hoje falam ele era um homem normal. E na hora que eu digo isso, vamos entender, há várias tradições diferentes. Quando você pensa sobre o budismo, há um grande número de diferenças entre as tradições, mas há uma base muito comum entre essas diferenças também, ou essas tradições, desculpa. Mas esse Siddhartha Gautama, ele era um príncipe, então fazia parte da família real, como por exemplo Salomão. A gente estava conversando sobre Salomão na aula anterior. E os pais dele queriam proteger ele. E o que eu estou contando para vocês é a história que eles passam para nós. Eu não posso ir lá e ver, né? Então essa é a história que eles passam para nós. Mas ele era um tipo de príncipe de uma nação guerreira. Para ele ser esse rei, um grande comandante, um grande líder, um rei mesmo. Então a família protegia ele, fazia muita coisa para protegê-lo, e também o pai passava tudo o que ele queria. Então esse homem, eu vou ler de novo, Siddhartha Gautama, ele era um homem que conhecia a sensualidade, a imoralidade, ele conhecia todos os prazeres, ele tinha todas as riquezas, ele tinha tudo isso na vida dele, na criação dele. O alvo dos pais para ele ser algo especial no reino. Mas ele recusou tudo isso. Ele falou: não, eu não quero ser um líder político, eu não quero essa vida para mim, eu não estou achando nessa vida o que eu quero. E ele acabou indo embora, rejeitando tudo isso, foi para uma vida de sofrimento, e ele foi, entre aspas, iluminado, se tornou o Buda. Então, quando você pensa sobre Buda, normalmente você pode pensar, então sendo do Oeste, você pensa, então Buda é o Deus deles. Não. Buda não é o Deus dos budistas. Buda era um homem. Na verdade, segundo a filosofia deles, toda pessoa que segue fielmente essa doutrina se torna um tipo de Buda. Ok? Os budistas são Budas, né? Eles estão procurando ser Buda, mas ele é o Buda. E ele chegou a algumas conclusões. Então Nirvana, ele passou a ter Nirvana, e ele se tornou esse Buda. Mas ele era um homem.
E a fé deles, então, não enfatiza Deus. Na verdade, para o budista, é uma religião muito agnóstica, tipo, a existência de Deus nem é importante. É interessante como que ficou a coisa. Nasceu dentro de politeísmo, a ideia que há vários deuses, mas ele focou mais na questão do sofrimento no mundo. E todos nós podemos ver sofrimento, é uma questão que até para nós crentes em Jesus precisamos lidar, querendo entender por que há sofrimento no mundo. E alguém pode me dizer em uma palavra a causa do sofrimento no mundo hoje? Qual é a palavra? Pecado, exatamente, é pecado, né? E pela salvação, Deus elimina o pecado e tem 3 formas: primeiro da penalidade, depois do poder e depois da presença. Pela salvação, a penalidade, você não vai para o inferno. Pela santificação, que é a vida cristã, Ele santifica a gente e Ele nos salva do poder do pecado. E no finzinho, quando nós formos para o céu e recebemos nosso corpo celestial, nós seremos salvos da presença do pecado, tá? Mas para o budista é algo diferente. Existe um tipo de reencarnação e o sofrimento é eterno. É um processo de renascimento. E eles estão querendo se livrar disso. E tinha vários que estavam querendo fazer isso. E esse homem, vou ler de novo porque eu não consigo lembrar o nome dele, Siddhartha Gautama, ele entrou nessa jornada de tentar entender isso. Então, algumas datas importantes. Lembra, Salomão, ele nasceu mais ou menos 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Mas esse homem, Siddhartha Gautama, somente entre 500 e 400 anos antes do nascimento de Jesus. Muitas pessoas hoje em dia querem acreditar e dizer que o budismo influenciou o cristianismo, que a nossa fé não foi somente influenciada pelo zoroastrismo, mas também pelo budismo. Mas se você pensar bem e ver o que aconteceu no livro de Eclesiastes, é muito possível, eu não estou dizendo que temos prova, mas é muito possível que Salomão, que viveu 500 anos antes do Buda, que o que ele escreveu acabou indo para a Ásia, influenciando o Buda. Eu não tenho nada para provar isso, mas o que está escrito no livro de Eclesiastes, comparado com as coisas desse homem, é incrível. É só que no final, afinal de contas, a conclusão dos dois homens é muito diferente. A conclusão de Salomão em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, é muito diferente do que a conclusão desse homem, Siddhartha Gautama. E o interessante, tem vários livros nas várias tradições desse budismo, vários livros. E não tem uma concordância muito boa, porque tem várias tradições com vários livros. Mas o livro mais antigo que foi escrito é o Theravada, e isso foi escrito uns 300, 400 anos depois do Buda, ou Siddhartha Gautama. Então ele não escreveu, ele passou de uma forma oral os ensinos dele, e as pessoas pegavam e depois de uns séculos foi escrito o que ele falou, que é diferente do que Deus, por exemplo, falando para Moisés, escreva essas coisas. Uma diferença. Então, quando você pensa sobre os 535 milhões de budistas no mundo, você está pensando em um grupo que não enfatiza algum Deus. Para eles, não importa, a ênfase não é adorar a um Deus, a ênfase não é ir para o céu, evitar o inferno,
Para eles, a ênfase é eliminar sofrimento. Eliminar sofrimento. Porém, se você analisar, você vai ver politeísmo dentro dessa religião que é mais ou menos uma filosofia de vida. Como eu falei, há várias tradições, então você vai ver vários livros e você pode ver esses nomes aqui, mas não vou lidar com isso. Eu quero focar aqui nesse parágrafo enorme na apostila, a formação da religião. Eu vou ler isso e dar uns comentários contando a história da formação do budismo. Essa história que eu vou contar para vocês é o que eles passaram para nós. Então, vai ter coisas que são inacreditáveis, né? Mas vamos ver isso. Segundo a história, Siddhartha Gautama decidiu buscar a solução do sofrimento de uma vida sensual na família real da região. Quando a sua esposa, que era sua prima, ele tinha várias mulheres na vida dele, mas o pai deu para ele a prima, ele amou ela, ela amou ele. Eles têm histórias sobre o amor deles muito, muito, muito íntimo. Mas ele entrou no quarto onde a esposa dele estava deitada, com o filho deles, um bebê ainda. Ele estava pensando muito sobre como a vida real que ele tinha não era a solução. Na verdade, o que tinha acontecido é que, segundo a história, o pai dele não deixava ele ir conhecer o mundo. Ele ficava, vamos dizer, no palácio. Mas ele ouviu algo, eu acho que é um cantor cantando, ele ficou sabendo do mundo lá fora, ele falou: pai, mas eu preciso conhecer o mundo. E segundo a história, ele acabou encontrando 4 pessoas diferentes, um homem velho, alguém explicou para ele: não, você não vai ser jovem para sempre, você vai envelhecer. Encontrou alguém doente, com tosse, ele pergunta: às vezes o povo fica doente, não é sempre bom. E ele encontrou mais 2 pessoas, um tipo de guru que foi lá como monge para abandonar a vida normal e viver em sofrimento. Segundo a história, isso tocou o coração dele e falou: mas então tem sofrimento e eu não vou viver para sempre, eu vou morrer? E segundo a doutrina da reencarnação, você vai voltar, pode voltar como elefante, pode voltar como borboleta, pode voltar como uma mulher. Isso perturbou ele, perturbou muito ele. Então, quando Siddhartha entrou no quarto da esposa dele e viu ela deitada com o menino no braço dela, no colo dela, ele falou: se eu for lá e tocar na cabeça do meu filho, vai causar sofrimento quando eu for embora, então não vou. Ele virou as costas, saiu do quarto e abandonou a esposa dele, abandonou o filho, que amava muito ele, essa mulher. Ele achou o cavalo dele, ele foi embora, para não voltar, foi embora. Você pode continuar aqui, ele decidiu abandoná-los. Ao sair da cidade, o deus chamado Mara disse para ele voltar. Então, aparentemente, esse Deus, eu não sei se ele teve uma visão, irmãos, eu não sei se aconteceu de verdade, um tipo de demônio, eu não sei. Mas, segundo a história, esse Deus, Mara, apareceu para ele e disse: você precisa voltar, se você voltar, você vai ser esse príncipe grande. Mas, sendo forte contra a tentação desse Deus, Mara, ele conseguiu resistir e falou: não, eu não vou voltar para aquela vida, não é a solução. Ele estava seguindo uma filosofia, você pode ler aqui: para ganhar qualquer coisa, você precisa perder tudo primeiro. Que, irmãos, eu acho tão interessante, porque Jesus disse algo parecido, né? Tem que perder sua vida para ganhá-la. Lembra disso? Mas Yeshua falou isso muitos anos antes.
É só que de uma forma bem errada, ele decidiu abandonar a própria família dele, a esposa. Não vou voltar para você não. Nem falou para ela. Na verdade, na história, pelo que eu entendi, ninguém nem sabe o que aconteceu com a esposa, com o filho dele. Não, porque ele precisa, não, para eu realmente ganhar o que eu preciso ganhar, eu preciso negar tudo, abandonar tudo, perder tudo. Nessa época, muitos outros abandonaram as suas vidas normais para serem monges. E isso porque a crença em reencarnação ensinava que o sofrimento não tem fim. Então, eles estavam pensando, se eu vou ficar reencarnando, sendo outro ser, animal, e homem, e mulher, e isso e aquilo, e é sempre sofrimento, eu quero escapar desse sofrimento. Como? E muitos homens estão pensando, por eu rejeitar coisas, eu vou poder descobrir o significado de todo esse sofrimento e escapar. Essa era a ideia, muita pessoa estava fazendo isso. Siddhartha acabou aprendendo a meditação, que para ele era algo interessante. Quem já viu na TV alguém de lá, um indiano, meditando, ele fica assim, tipo braços assim, pernas cruzadas, assim, e eles estão fazendo exatamente isso. A ideia da meditação deles era o seguinte: eu vou sentar aqui e eu vou pensar em um objeto, por exemplo, uma pedra. Então, Salomão, ele estava meditando em tudo, mas eles decidiram em tirar tudo da mente, tipo, vamos esvaziar a mente, vamos totalmente eliminar tudo que está dentro da cabeça e só focar em uma coisa. Eu vou pensar, então, imagine, ele coloca uma pedra em frente dele e por horas ele só pensa naquela pedra. E eles falam que essas pessoas conseguem fazer isso por tanto tempo que parece que eles nem estão respirando mais. É uma concentração focada. E biblicamente nós sabemos, para você ter a solução da vida, não é por tirar coisas da sua cabeça e ter uma mente vazia, é por encher sua mente com a verdade da Bíblia. Mas é isso que ele e os outros estavam fazendo. Mas através de um guru, ele acabou deixando tudo. Ele encontrou esse cara que também estava vivendo essa vida sofrida, né, não comendo muito, e ele abandonou esse cara. Não está dando certo, não é isso não. Então ele foi para outro guru, também não deu certo. Então ele falou, não, esses caras não têm a solução. Mas ele acabou indo para o lado de sofrimento mesmo. Ele estava comendo 1 grão de arroz. 1 grão de arroz por dia. Chegou a isso. E eu não sei se ele... Eu acredito que ele comia de vez em quando algo maior, mas ele passou 6 anos desse jeito. Ele descreve o corpo dele, deu para ver todas as costelas, a coluna dele. Ele falou que o braço dele parecia como bambu, sabe como bambu é assim, né? Com cotovelo e tudo, descrevendo o corpo dele, tentando descrever. Então ele ficou magríssimo, querendo o sofrimento para compreender o sofrimento. Quase morto. O Siddhartha Gautama percebeu que nem isso ajudou ele. Nesse tempo ele se lembrou do passado, então ele estava meditando. Ele começou a pensar sobre a alegria que ele tinha nas festas da região dele com a família dele, mulheres dançando, música, os pais dele, alegria. E os relacionamentos, começou a pensar sobre essas coisas. E também, eu acho interessante, ele também lembrou dos insetos no chão com os ovos. E como os insetos estão vivendo
as vidas deles, e daí ele pensou sobre o homem cavando e acaba matando os insetos e os ovos. Ele ficou triste, pensando sobre a morte dos insetos. Eu acho interessante isso, até engraçado. Mas ele estava tentando entender o significado da vida e ele estava tendo esse entendimento. E pelo que eu entendi, ele não estava usando drogas, né? Que parece algo que alguém que está usando drogas está tentando entender a vida através das drogas, né? Maconha é outra coisa. Mas eu não vejo que ele estava fazendo isso. Então, isso aconteceu embaixo da árvore chamada bode, ou bodhi, eu não sei falar no português. E a ideia da compaixão encheu o coração dele. E naquele momento, esse homem ficou muito feliz. Ficou muito feliz. E naquele mesmo momento, ele percebeu que para suster essa alegria, ele precisaria comer. E uma moça apareceu do nada com uma tigela de arroz. E ele comeu. E quando ele viu a generosidade dessa moça, ele viu compaixão de um ser humano para outro. Não tinha nada a ver com Deus. Simplesmente compaixão. Uma pessoa ajudando a outra pessoa. E afetou o coração dele. Ele falou, mas esse é o significado da vida. Para eliminar sofrimento, precisamos de compaixão. É interessante porque até um certo ponto, como cristão, eu acho bonito isso, né? Vamos eliminar o sofrimento através da compaixão. E na verdade, vou falar para vocês, essa filosofia do budismo está nas igrejas, já infiltrou, muitas pessoas veem isso como a vida cristã. É isso. Ignorando muitas vezes a verdadeira adoração de Deus e a salvação pelo sangue de Jesus, etc. Mas enfim, Siddhartha voltou a comer. Consequentemente, os outros monges abandonaram ele. Falaram, o que é isso? Ele não está com o ritmo certo, ele não está se entregando ao caminho certo. Então eles foram embora. Ele tomou um banho na água ali e voltou para a árvore. Ele disse, eu vou ficar embaixo dessa árvore até eu ter o que eu preciso para entender a solução do sofrimento da vida. Então ele passou a noite meditando embaixo da árvore, depois de toda essa experiência. O Deus Mara, segundo a história, esse mesmo Deus que foi para ele quando ele abandonou a esposa e o filho. Esse Deus voltou quando ele estava embaixo da árvore. E esse Deus tentou mandar demônios para ele, um exército de demônios para ele. E também tentou ele com sensualidade, mulheres, na verdade, segundo a história, as filhas desse Deus, ele enviou mulheres, de libertinagem, mas ele resistiu. Ele não caiu na sensualidade, ele não caiu na fornicação. E ele, com a mão dele, assentado, mas com a mão, ele tocou com os dedos o chão. E quando ele tocou no chão, ele estava dizendo, eu sou um com essa terra. A terra se sacudiu, assim, e esse Deus Mara sumiu. E não somente o Deus, mas todos os demônios naquele momento, segundo a história. Ele tocou o chão, sacudiu Mara, com seus demônios sumiram. Ainda meditando, Siddhartha conseguiu ver todas as vidas dele no passado, porque ele acreditava na reencarnação. Então ele começou a ver ele quando ele era, elefante, borboleta, burro, tudo isso ele viu.
ele, como mulher também, viu tudo isso. Quando o próximo dia veio, ele se tornou o iluminado, ou seja, a palavra Buda. Agora ele chegou a ser Buda, embaixo dessa árvore. E provavelmente você talvez esteja se perguntando, mas cada vez que eu vejo a estátua de Buda, é um homem alegre com barriga, né? Quem já viu essa estátua, né? Mas se você ver a história, ele era um homem magríssimo e na verdade meditando no sofrimento. Esse homem gordo era outro da mesma religião, mas de muito tempo depois. Eu acho que era do século X DC, se eu não me engano. Então não era esse Buda original aqui. Quando isso aconteceu, embaixo da árvore, esse homem magríssimo embaixo da árvore, compreendendo algo, o iluminado, compreendendo essa compaixão contra o sofrimento, a história diz que as flores da árvore caíram no chão por volta dele. Ele percebeu que ele mesmo não era um ser separado do universo, mas que fazia parte de tudo. Então, a ideia era, ele não tinha uma alma, tipo separado, tentando compreender esse universo, mas que tudo, inclusive o sofrimento, ele faz parte de tudo. Então, enquanto nós enfatizamos como crentes que nós temos almas, eles enfatizam que não tem alma, vamos dizer. Que tipo, eu faço parte da terra, a terra faz parte de mim, nós somos o mesmo. Então tudo que eu vejo agora é do jeito que deve ser e deve estar. E ele estava passando por isso, tipo, a realidade se tornou a realidade para ele. Ele passou a experimentar nirvana, mas achou impossível compartilhar esses ensinos aos outros. Mas outro Deus, disse para ele ensinar essas coisas, porque os homens e os deuses precisavam disso, tá? Então, vamos só ver isso. Salomão tinha uma base bíblica, ele foi atrás de várias coisas. Vamos ver prazeres, vamos ver sofrimento. Conclusão para Salomão: teme a Deus, obedece a Deus, né? Porque você vai prestar conta um dia. Esse homem não tinha essa base bíblica. Então ele passou por um monte de coisas também. Ele falou, então a conclusão: tenha compaixão para não sofrer mais. Não tinha nada a ver com Deus. Ele quis compartilhar essa nova filosofia, mas pensou, mas o pessoal não vai gostar. Esse outro Deus apareceu para ele. Não, mas você deve... Esse Deus até falou, vai ajudar os homens e vai ajudar os deuses. Então os deuses do politeísmo precisavam da ajuda desse Buda. Os primeiros ouvintes dele não aceitaram, como ele pensava, mas quando Siddhartha voltou aos seus amigos monges, aqueles que rejeitavam ele acabou convencendo eles. Sendo um tipo de revolucionário, ele ignorava o sistema de castas daquela época e disse que todos podiam seguir o caminho dele. Castas, por exemplo, se você nasce na família real, é para você fazer parte da família real, não ser outra coisa. Se você nasceu pobre, é para você ser pobre. Para você trabalhar como soldado, assim, então é sua vida. Você não pode sair da sua casta. Mas ele falou, não, essa filosofia é para todo mundo, entendeu? Então ele falou assim. Ele inventou a Sangha, que era um tipo de comunidade monástica para todo mundo seguir a filosofia dele. E ele falou, até mulheres podem participar, e por causa disso, as mulheres sendo criticadas muito, elas falam, então, se é para nós, a gente vai. Muitas mulheres foram para essas sanghas, para aprender o caminho do Buda. As mulheres entraram em grandes números. Os monges e Siddhartha seguiam vidas simples, compartilhando com os outros o caminho do Buda. E eles faziam o seguinte, eles mendigavam durante o dia, procurando um almoço. O povo que deu almoço para eles, eles ensinavam. Se o povo não deu comida, então eles não comiam. Então, um almoço por dia.
Depois de ter muitos seguidores, alguns foram para ele dizendo: olha, nós não vamos seguir mais a sua filosofia, porque o senhor fala muito sobre sofrimento, muito sobre compaixão, porém não fala nada para nós sobre o céu, sobre o inferno, e nós queremos entender essas coisas. E ele disse o seguinte para eles: olha, eu nunca falei para vocês que vou falar sobre o céu e o inferno. Na verdade, essas não são as coisas importantes. O importante é eliminar sofrimento. Então veja o que está acontecendo. Esse homem se tornou esse grande sábio na Ásia, falando para as pessoas: você não precisa saber nada sobre Deus, sobre o céu e sobre o inferno. E nesse momento, quando eu chego nesse ponto, irmãos, eu penso, realmente quem influenciou esse homem? Eu consigo acreditar que esses deuses que ele viu eram demônios, porque a Bíblia fala em Deuteronômio e em Timóteo que demônios podem passar essas coisas para nós. E ele, não tendo uma base bíblica, nem o missionário ensinando ele, pelo que eu entendo, né? Talvez foi influenciado por Salomão, mas até isso eu não posso provar. Ele acabou inventando coisas, até pela ajuda de demônios, talvez. O Dalai Lama, vocês falam Dalai Lama no português? Dalai Lama, né? O Dalai Lama atual, ele diz que Buda falhou porque havia guerras depois e o Buda não conseguiu eliminar essas guerras e o sofrimento, e ele, que deveria ter alegria pelo sistema que ele criou, ele estava triste. O Dalai Lama, que eu acho interessante, porque nós não falamos que Jesus falhou, não, ele não falha. Mas até os líderes dessa religião falam que o primeiro líder deles, ele falhou. Quando ele morreu, com mais ou menos 80 anos de idade, ensinou os discípulos dele, que estavam chorando muito, a continuarem no caminho. Agora o alvo de cada budista é para se tornar um Buda também. Podemos ir para a página 11 e só ver o que ele criou. Ele criou umas crenças, um sistema. Então, se você quiser ser budista, espero que não, né? Marlene, por favor, não se torne budista, tá bom? Mas você vai ter que seguir o segredo. Eu sei, porque ela ficou tentada, eu precisei ajudar ela. Marlene, não é verdade? Não, brincadeira. Mas então, budistas têm uma base que é o seguinte: há 4 realidades, eles chamam essa realidade 4 verdades nobres. Primeira coisa, a realidade do sofrimento, ou seja, o sofrimento existe, você tem que entender isso. Número 2, a realidade da origem do sofrimento. Interessante, e Paulo isso liga com o que Salomão ensinou, eles falam que a causa do sofrimento é o desejo que nós temos pelas coisas que são temporárias e não eternas. A gente fica querendo pegar aquilo como um vapor que a gente não consegue segurar. Igual Salomão que ele falou. Então, ele percebeu umas verdades. Nós podemos notar isso. Então, inclusive há um homem nos Estados Unidos, ele escreveu um livro comparando esse Buda com Salomão e mostra os provérbios dos dois. É muito interessante ver essas coisas. Terceira verdade nobre, a realidade da cessação do sofrimento. Para eles, você tem que achar o caminho no meio, que não é entrar em toda a sensualidade e prazer, e não é completamente sofrer, mas o caminho no meio. Ele falou que é como uma corda de violão. Se você deixar assim, não vai dar som. Se ficar muito apertado, o que acontece? Quebra. Mas se colocar no lugar certo, você toca a música. Ele falou, é desse jeito. Então você acha o caminho no meio, ali você vai eliminar o sofrimento, você ajuda os outros, etc., para achar essa cessação do sofrimento. Isso leva para a quarta realidade, a realidade do caminho
para a cessação do sofrimento. Isso leva para a aplicação do budismo. Ele tem o nobre caminho octuplo, o caminho no meio. E tem 8 coisas aqui. Então, na meditação deles, eles estão procurando ter o entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, a concentração correta. E, na verdade, vou pegar a folha aqui. Está vendo essa aqui? Essas são os 8 raios aqui que representam esse sistema do nobre caminho óctuplo, tá bom? Então essa é a ideia deles nesse símbolo dos budistas, tá bom? Então eles estão meditando para melhorar essas 8 coisas nas vidas deles. E na verdade, esse é o budismo. Bom, tem tradições diferentes e tudo, mas acaba sendo isso. Você vai achar um lugar quieto, você vai sentar, você vai focar numa pedra, numa chama, num pedaço de arroz, num inseto, sei lá, e através dessa meditação, isso vai levar você a pensar sobre algo mais evoluído. Eles falam que tudo na vida é interligado, então eles não estão vendo, olha, eu sou uma alma separada de tudo, não, eu faço parte dessa coisa aqui. E aqui o símbolo deles, eu já falei, o nome do símbolo é, vou tentar ler, Dharma Chakra, algo assim, em português. É a roda da doutrina dos budistas, enfatizando pelos 8 raios do nobre caminho óctuplo. A influência do budismo chegou até as Américas e muitos valorizam a ideia de aceitar a vida e estar em paz com a realidade. O problema do sistema do budismo é que não lida com Deus como Criador, Juiz, Senhor e Salvador. Siddhartha Gautama era basicamente um tipo de Salomão pagão, não tendo acesso ao verdadeiro Deus. Salomão experimentava com tudo para compreender o significado da vida, mas já tinha recebido a sabedoria e a revelação de Jeová, enquanto Siddhartha só tinha os falsos deuses do politeísmo da região dele. Enquanto Salomão experimentava com várias coisas, já tinha uma base correta. E você pode ler isso, mas eu já ensinei essas coisas para você. Não, Paulo já ensinou essas coisas para vocês na aula anterior. Então, quando você vê o budismo, só para concluir, eles dão para nós uma filosofia para viver, tentar eliminar sofrimento e sair desse ciclo de renascimento para sofrer mais. Mas você não conhece Deus, você não sabe por que existe esse ciclo, algo muito agnóstico. Na verdade, a ideia de pensar sobre Deus e querer conhecer Deus e entender o porquê atrás de tudo, para eles não é importante. E para muitos você está perdendo o seu tempo, não é importante. Que daí eu acho muito triste, porque o sistema inteiro acaba se tornando algo errado. Deus não é nada para eles, eles não têm uma solução para, na verdade, o problema principal, que é o nosso pecado. Eles não têm expiação, não têm o sangue de Jesus, não têm a cruz. Não tem a palavra de Deus, não tem nada. Somente um homem que um monte de anos atrás disse, olha, eu estava embaixo de uma árvore, eu percebi, para eliminar sofrimento, precisamos ter compaixão uns com os outros. E só isso. E você tem que focar para não ter impaciência, não ter raiva, não ter rancor, e simplesmente aceitar a beleza da realidade. Gostar da cor de cada flor e gostar das borboletas voando. Essa é a vida do budista, né? É só isso para eles. E devemos mandar missionários para esse grupo.